Este é o encontro que aconteceu no dia 4 de maio de 2024. Nós conversamos sobre a quarta sessão do capítulo 21, que é o medo de olhar para dentro. Nós desvendamos, né, junto com o autor do curso, esse medo mesmo que assombra a gente de olhar para dentro. E aí, por que que é tão importante fazer isso? Tá bom? A gente espera que seja útil para você e, se for, nos ajude, por favor, a espalhar mais essa mensagem, dando joinha, fazendo comentário, se inscrevendo no canal. Muito, muito obrigada. Bom dia a todos. Gente, super obrigada por vocês estarem aqui. A gente está começando mais uma reunião para conversar sobre o curso e uma pessoa me pediu para esclarecer essa sessão que a gente separou para hoje, tá bom? Se alguém conseguiu ler, se alguém tem alguma coisa para apontar, e então a gente pode começar por isso, tá bom? Se não, eu tenho vários grifos aqui para a gente conversar. Mas pode ir, pode ir. Alguém quer falar? O que que vocês precisam fazer? Desmutar e falar comigo, tá bom? Porque agora eu vou olhar para o PDF, tá bom? A página, peraí, Pilar, é a página 483. Eu só sei porque está aqui perto. Ó. Bom, então essa sessão é a quarta sessão do capítulo 21, ok? Olha só. O Espírito Santo nunca te ensinará que és pecador. A gente estava conversando a respeito disso há um minuto atrás, né? Que a gente vê todo esse mundo, né? Cheio de coisas, cheio de misérias mesmo. E, assim, se a gente se responsabilizar pessoalmente, né? Individualmente pelas coisas, mesmo pelas miserinhas que a gente vê na nossa família, se a gente se responsabiliza individualmente, nós vamos cair na culpa, tá? E a gente vai ficar rodando com essa culpa, porque, na verdade, é necessário que a gente tenha culpa para a gente manter esse mundo. Sem culpa, né? Por isso que o perdão vai desmanchando tudo, sem culpa não temos mais um mundo separado, ok? Mas, então, vamos lá. E podem me interromper, tá? Mas é importantíssimo que a gente se lembre que o Espírito Santo nunca vai dizer que a gente pecou. Ele traz a noção de responsabilidade, que na verdade é o que essa sessão está falando, tá? Então, nós temos a responsabilidade de olhar para tudo, né? O que se passa no nosso filminho, no nosso roteiro, e essa responsabilidade é que traz, né? A consciência dessa responsabilidade é que traz o nosso poder de escolher outra vez, tá bom? Não exatamente de consertar as situações, mas de consertar a nossa percepção delas, certo? Então, tudo isso são passos que a gente vai fazendo e sem essa consciência não tem como. Então, assim, ó, na outra linha, na linha 3, ele fala assim, bom, ele diz que o Espírito Santo vai corrigir os erros e por isso que ele não amedronta ninguém, né? A correção dos erros não traz medo nunca, tá? Então, ele foi, tens medo de olhar para dentro e ver o pecado que pensas estar lá. Porque esse mundo é a matéria-prima, né? Que tem, que... Perdão, gente, peraí. A matéria-prima que faz esse mundo é medo, né? Ou a gente pode substituir pela palavra culpa. Então, por causa disso, a gente pode entender o que ele está falando, tá? A gente pensa que se a gente olhar para dentro, né? Se nós ficarmos olhando para dentro, nós vamos achar uma culpa e que a gente não vai dar conta nem de pensar nisso, porque lembra, cada um de vocês lembra um pouquinho assim, ó. Quando a gente se sente uma culpinha, seja lá pelo que for, entendeu? Porque estava sem paciência e falou rispidamente com alguém, é horrível, a sensação é ruim, né? Então, o Jesus está explicando que a gente tem medo de olhar para dentro e achar uma culpa muito grande, tá? E que ainda por cima ele fala na linha seguinte, né? Isso você não tem medo de admitir, que você tem medo de olhar para dentro porque a culpa está lá, tá? Então ele está mostrando o que está acontecendo na nossa mente.
Então, ele diz: o medo em associação com o pecado, o ego considera muito apropriado, tá? E ele acha isso muito legal. Então, ele acha que o pecado, né, associado com o medo, tá tudo certo, tá bom? Porque esta é a base do sistema de pensamento do ego, certo? Então, e o ego não tem medo de deixar a gente envergonhado, de sentir culpa, de falar pra gente, olha, tá vendo como você é uma porcaria mesmo, tá bom? Então, tudo isso faz parte do sistema de pensamento do ego e a gente vai descobrindo esse sistema de pensamento, a gente vai aos poucos perdendo esse medo de olhar para dentro. Aliás, moçada, vamos só entrar um pouquinho de gratidão aqui, né? Mesmo porque o estado de gratidão é muito interessante para a mente, e vamos agradecer ao Freud, né? Porque ele foi um observador, junto com os companheiros da época, ele foi um observador e viu que na verdade, tudo aquilo que a gente chama de emoções e tudo mais, tinha uma parte que a gente não sabia, que ele chamou de inconsciente, né? Então, o inconsciente está presente em todas as coisas. E aí, graças ao Freud, a gente pode entender isso que o curso está falando, né? Que a culpa inconsciente, ela é enorme. E a gente tem que ir trazendo para a superfície para a gente poder olhar para ela, né? Ou como está nessa sessão, é que dá na mesma, certo? Olhar para dentro, reconhecer essas culpinhas todas, e aí nesse reconhecimento, que daí vem mesmo para a superfície, a gente pode olhar para ver que ela não tem sentido. Essas culpas não têm sentido. Obviamente, a gente precisa do todo, né? Do todo da filosofia ou da metafísica para ver que elas não têm sentido, certo? Bom, aí ele diz assim: a tua fé em que o pecado lá está apenas testemunha o teu desejo que ele lá esteja para ser visto. Não é muito gostoso isso. Isso apenas parece ser a fonte do medo. Veja, ele está dizendo assim, ó, em algum lugar escondido no seu inconsciente, você quer que essa culpa esteja ali, você quer acreditar e você acredita que ela esteja ali, porque você quer que ela esteja ali. E de forma muito sutil, ele já vai falando para gente que, perdão, ele vai falando para gente que é, você precisa da culpa para manter o mundo separado, tá bom? Então, são muitas formas de falar sobre isso e ele vai falando aos poucos. Percebam que não há um pingo de condenação nisso. É só mostrar, ok? E isso parece ser a fonte do medo. Lembra-te de que o ego não está sozinho. A pessoa que me pediu para falar sobre essa sessão, ela disse que essa é uma parte, foi a parte que assim, que deu um nó na cabeça dela. Então, vamos ler só mais um pedacinho para a gente poder ver, sabe, desnudar o que está acontecendo aqui. Lembra-te de que o ego não está sozinho. O domínio do ego é moderado e seu inimigo, né, entre aspas, desconhecido, a quem ele, Q maiúsculo, nem sequer pode ver, ele teme, tá? Então, pense, se o ego é um pensamento de resistência ao amor, a gente também pode chamar o ego de uma ideia de medo, tá? Como que a gente pode falar de uma ideia de medo? É aquela que está o tempo inteirinho achando qualquer um inimigo, sabe? Um inimigo qualquer eu tenho que ter, sabe? Eu não estou vendo, mas eu sei que existe, sabe? Que nem filme de terror, né? Então, assim, a pessoa está lá, entende? Ela sabe que tem alguma coisa, ela não pode ver, mas tem, mas tem, mas tem, mas tem. Tá bom? Então, o ego é o tempo inteirinho, ele é 100% medo, né? Ou do jeito que vocês quiserem falar, todos os sinônimos do medo. Culpa, ódio, tá bom? Então, o ego é 100% assim. Então, ele sabe que tem alguma coisa além dele, mas ele não sabe nem o que é, mas de qualquer maneira ele se defende e ataca o tempo todo, ok? Lembrando, então, que a gente está identificada com esse sistema de pensamento, por isso nós temos tantos medos aqui. E por isso que a gente também tem tanto medo de abandonar o medo, né? Já que o medo mantém um mundo separado, que é a nossa identificação.
lembrando que não há condenação nisso. O Jesus só está mostrando, tá certo? Bom, em alto e bom som, o ego te diz que não olhes para dentro, porque se o fizeres, os teus olhos tocarão o pecado e Deus te trespassará, cegando-te. Acreditas nisso e assim não olhas, né? Então, olha só, o que ele está dizendo, né? Ele fala assim, o ego fica buzinando na sua orelha, sabe? Que você tem alguma coisa muito feia dentro e é muito difícil e não olha para isso. E aí, o que que a gente faz? A gente vê fora, né? Então a gente não olha para dentro, a gente não vê que isso são só pensamentos e ideias e percepções. Então aí a gente acaba vendo fora. Aí ele fala, e o ego fala, não olha para dentro, não olha para dentro. E por quê? Nós estamos muito acostumados a sentir esse sistema de pensamento como sendo nossa experiência de vida, né, e tudo, então a gente acaba não olhando. Pode falar, Sônia. Maria Amélia, mas e essa questão de não olhar para dentro, porque o medo, o que está lá guardado, né? Mas muitas vezes o ego diz assim: não, tu já olhou, tu já viu, tu já lida bem com isso, nem te preocupa em olhar mais. É Porque tu isso já mesmo. viu, tu é muito destemida, muito corajosa, já venceu todos os teus medos. Pode seguir em frente. Muito bem lembrado, Sônia, muito bem lembrado, né? Porque é assim mesmo, sabe? Então, quando a gente está mais dispostinha, pode ser que a coisa fique meio assim, ó, não precisa olhar, você já viu, você já resolveu Hum, essa questão, né? Não precisa de nada, tá? Tu já sabe, Então, tu já sabe que tu é culpada, tu já sabe que tu tem medo, cara. Não precisa estar olhando toda hora para isso, não. Toca a isso. vida. Então, Toca a vida. né? É, uma, é mais uma maneira de distrair a gente. E antes que eu me esqueça, né? Assim, tem várias pessoas que me falam, distrair do quê? Eu não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, né? Porque este é um mundo de distração. A gente fica o tempo inteiro. Gente, a gente acaba, eu dou aula sobre isso o dia inteiro, né? Eu saio daqui, tem algum problema para resolver, pronto, vou atrás do problema, fico o tempo inteiro com o problema e tudo mais. Porque são as distrações. Distrações do quê? Distração para não pensar em Deus, tá bom? Distração para esquecer quem eu sou. Essas são as distrações e é assim que a gente faz. Agora, por causa disso, a gente vai cometer um araquiri e não vai adiantar, viu? Já vou explicar para vocês. Não vai adiantar a gente acabar com isso, porque o que precisa, na verdade, é a gente sair do senso de individualidade, né? E para isso, a gente tem que fazer todo esse arsenal que o curso nos convida a fazer, né? Que é olhar para dentro, desmanchar mesmo toda a ideia de separação, né? Olhar para a projeção que a gente faz, que a gente nega e depois a gente projeta, e por aí vai, tá bom? Esse caminho pode ir ficando cada vez menos pesado, talvez um pouquinho mais divertido, certo? E quando a gente se une, né? Assim, quando a gente faz junto, quando a gente estuda junto, isso daí é facilitado, tá bom? Só continuando aqui, porque eu tenho um monte de grifo, tá? Eu não estou vendo vocês. Se precisar falar alguma coisa, desmuta e fala, por favor. É, não é o medo que o ego esconde. É, e nem não é o. Peraí. No entanto, esse, né, de olhar para dentro, não é o medo que o medo que o ego esconde, e nem é o teu, não é o teu medo também que ele está falando, tá? Que serves a ele, né? Olha, se o Jesus não fala assim, a gente também não está lembrando que a gente está o tempo inteiro servindo o ego e que a força, né, que ele tem é a gente que dá, tá bom? Então ele precisa falar dessa forma com a gente. Em alto e bom tom, de fato, o ego reivindica que é alto demais, aliás, que é o ego reivindica que é alto demais e com frequência demais. Ele fala assim, o ego fala para você, não olha, não é lá dentro que tá a coisa, não olha para dentro, tá? Então ele fica repetindo isso o tempo inteirinho, ok? E aí em alto e bom som, com frequência demais. Pois por detrás desse grito constante, dessa proclamação frenética, o ego não está certo que isso seja assim.
O ego não tem, ele não tem certeza de nada nunca. Ele é tão metido que ele fala que ele sabe tudo, mas ele, na verdade, não tem certeza de nada. Por isso que ele tem muitos medos, por isso que ele é medo, né? Atrás do medo de olhar para dentro, por causa do pecado, existe outro medo, um medo que faz o ego tremer, tá? Olha só. O que aconteceria se olhasses para dentro e não visses pecado algum? Olha isso. Peraí, deixa eu ver vocês. Peraí. O que aconteceria se a gente olhasse para dentro e não visse nenhum pecado? Isso parece uma linhazinha meio simples, né? Olha, o que aconteceria, né? Vejam, meninas, se vocês pararem um pouquinho, só um pouquinho, para olhar para dentro, e veja, qual que é o nosso reconhecimento? Qual que é a nossa identidade aqui, né? Nós temos alguns medos, né? Puxa, a gente tem várias inadequações, a gente tem várias coisas que a gente acha que precisa melhorar, né? E tudo mais. Sim, faz um exercício simples. Para um pouquinho e pensa, e se nada disso for verdade? E se nada disso for verdade? Gente, se a gente para direitinho para fazer isso, um medo aterrorizante pode acontecer, tá? Porque a nossa identificação é com tudo isso. Sabe, com todas essas coisas que a gente tem que resolver, com todos esses medinhos que a gente já conhece. Então, é isso. E o Jesus vai mostrando, essa não é a única parte que ele fala sobre isso. Tem várias partes, tá? Então, essa linhazinha super, sabe? E se você olhar para dentro e não encontrar medo nenhum, não encontrar pecado nenhum? Não dá certo, tá? Não dá porque a nossa identificação é com isso tudo. Então, aos poucos é que a gente vai desmanchando, aos poucos é que a gente vai deixando um medinho, outro medinho. E eu estou chamando de medinho a mesma sensação de desidentificação com com essas inadequações, sabe? Com esses defeitos que a gente acha na gente. Isso também é medo, tá bom? Então, essa questão amedrontadora é algo que o ego não pergunta. E você que pergunta agora está ameaçando todo o sistema defensivo do ego de modo por demais grave para que ele se incomode em fingir que é teu amigo. A gente começa a reconhecer que a gente tem um inimigo e que o inimigo não está lá fora, né? O inimigo está aqui. E assim, e aí a gente vai reconhecendo esses pensamentos, sabe, de privação, de sacrifício, de nunca nada tá perfeito, e a gente vai reconhecendo isso, e eu sempre falo para vocês, ó, nós estamos falando aqui no gerúndio, a gente vai reconhecendo, a gente vai reconhecendo nos detalhes, aos poucos, e aí a gente deixa porque não parece que a gente está falando isso, tá? Mas, ó, quando eu vou reconhecendo que esse inimigo está dentro, que esse inimigo não está fora, não está nem nas situações que eu estou passando, eu vou ameaçando o sistema de pensamento do ego, né? E aí, o que acontece, né? Isso vai abalar muito a forma como eu vejo as coisas, mas ao mesmo tempo, e tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu vou deixando de culpar as pessoas que eu vejo, as pessoas que estão, né, ali fora, eu vou deixando de culpá-las e vou olhando para dentro, né? Olhando para a minha interpretação. Agora eu já estou com menos medo do Espírito Santo, porque ele representa a grande ameaça para o ego, certo? Então, é a voz por Deus, é a voz que corrige. Então, aí eu já vou aceitando um pouco mais que o Espírito Santo interprete as coisas para mim, tá bom? Continuando, eu não estou vendo vocês, qualquer coisa desmuta. Ó, aqueles que se uniram aos seus irmãos desligaram-se da crença em que a sua identidade está no ego. A união que é feita por meio do perdão verdadeiro e que não tem problema se é só num detalhe dos nossos relacionamentos, isso já está acontecendo, tá? Então, a gente vai fazendo algumas coisas, a gente faz o que dá no dia,
ok? Todo mundo faz o melhor que pode. Então, mas aí a gente olha só, aqueles que se uniram aos seus irmãos, desligando-se da crença em que a sua identidade, desligaram-se da crença da sua identidade, que a sua identidade está no ego. A, quan- a união, que só é feita por meio do perdão verdadeiro, ela faz isso na mente. Quando está escrito dessa forma, é como se o Jesus fala como se a gente já soubesse do que ele está falando, tá bom? E isso, na verdade, seria o fim da linha. Quando eu já aceitei a expiação para mim e vejo que todo mundo é igual e tal, então é igual, não, todo mundo é um comigo, né? Então, esse é um estado mental. Mas ele também demonstra que para cada perdãozinho que acontece, isso também está acontecendo em algum nível na nossa mente, tá bom? Bom, um relacionamento santo é aquele no qual tu te unes com o que é parte de ti mesmo, na verdade. Quando a gente se une verdadeiramente a alguém, tá? Não precisa ser, olha, aquele que era meu inimigo, né, e tal, agora é meu amigo, não é isso. Mesmo as pessoas que a gente gosta, a gente ainda não se sente unida. Mas quando a gente sente, né, por uma fração de segundos, a gente então se une com parte de nós mesmos, ok? A gente não pensa assim, porque aqui é tudo, né? Ou outro, ou outro, ou outro, tá bom? Mas é isso que vai acontecendo na mente. E a tua crença no pecado já foi abalada. E agora também não te falta inteiramente a disponibilidade de olhar para dentro e não vê-lo, e não ver o pecado, tá bom? A tua liberação ou libertação ainda é apenas parcial. Ela ainda é limitada e incompleta, mas já nasceu dentro de ti. Moçada, isso aqui é super importante, ó. É, E aí ele fala, você não está totalmente louco, né? Então, que simpático. Vamos lá. Olha só. Já nasceu dentro de você quando você desconfiou daquilo que você estava pensando agora, né? Sobre uma pessoa, sobre uma situação, desculpa, sobre que você já sabe de todas as coisas. Então, é extremamente importante que a gente se lembre, o fato da gente desconfiar de uma interpretação que a gente estava tendo junto com o ego, né, de uma percepção junto com o ego, isso já desperta na gente isso tudo que ele está falando. Eu já desconfio que tem um pecado dentro de mim. Eu já desconfio, sabe, dessa crença no pecado absoluta, ok? Isso é muito, muito importante. Por quê? Por que que é importante a gente lembrar disso? Porque o trabalho com o curso é trazer essa crença no pecado para que está inconsciente para o consciente, para que a gente possa ver que ela não tem sentido, ok? Então, quando a gente tem um pouquinho que fala, então tá, então eu já estou fazendo meu trabalhinho aqui, quando pelo menos desconfio, né? Desconfio desse negócio. Isso também serve de força para a gente continuar, tá? Não precisa ser um negócio estrondoso, né? Sabe? Assim, olha, pronto, agora eu já não acredito mais no pecado, pronto, não sei o quê. Sabe? Não é assim, ok? Não é assim. Então, aos poucos, e isso serve de força mesmo para a gente. Olha, eu já dei um passinho, eu já desconfiei disso que estava acontecendo. Isso se chama gentileza, tá? E essa gentileza a gente vai aprendendo com Jesus, tá certo? Vamos lá. É... Onde eu parei? Ah, não estando totalmente louco, não é muito simpático isso. Tens estado disposto a olhar para grande parte da tua insanidade e reconhecer a loucura disso tudo. A tua fé está se movendo para dentro, além da insanidade para a razão. Veja, tá? O uso da razão para a gente desmanchar a crença que o sistema de pensamento do ego é real, ok? E o que a tua razão diz agora, o ego não quer ouvir. O propósito do Espírito Santo foi aceito pela parte da tua mente que o ego desconhece.
Bom, acho que nem precisa falar disso, né? O ego está o tempo inteirinho, né, na defesa, está o tempo inteirinho se defendendo de alguma coisa que ele não sabe nem do que é. Então, ele diz, foi aceito pela parte da sua mente aonde está o Espírito Santo e o ego não tem a mínima ideia, tá bom? Tu também não conhecias. Tadã, aqui já estamos chegando numa parte também muito importante. No entanto, essa parte, então ele fala assim, ó, a parte do Espírito Santo, a parte da sua mente que abriga, que onde está o Espírito Santo, né, o ego não conhece, tá? Mas você já aceitou que ela está ali. Mas ele fala, essa parte está ali e você também não conhecia isso. Então, mas quem que é você? Quem que é o tu? Então, no entanto, essa parte com a qual agora te identificas não tem medo de olhar para si mesma, tá? Então, agora, ó, agora a gente está indo, veja bem, nós estamos chegando na parte em que é assim, didaticamente, né? Didaticamente, Jesus reparte a nossa mente em três partes. Isso é didático, porque a mente não pode ser repartida. Mas ele começa a falar, ó, olha aí, olha só. Tem o ego com a qual você se identifica, tem a outra parte que agora você está aceitando que ela existe, e aí agora você tá identificado com uma parte que não é nenhuma nem outra, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar aqui para o parágrafo 5, ó. Essa parte, né, viu o teu irmão e reconheceu perfeitamente e o reconheceu perfeitamente desde o início dos tempos. Ele está dizendo assim, olha, então essa parte que você começa a aceitar agora, que é parte de você, né, que é o Espírito Santo, sempre viu o teu irmão como irmão. Nunca foi diferente para ela, desde os primórdios, desde sempre, ela reconhece todos como um, tá? Como amigo, como parte de si mesmo. Vamos lá. E nada desejou além de se unir a ele e ser livre outra vez, como sempre foi, como antes era, né? É uma lembrança, é a lembrança de Deus, é a lembrança que a voz por Deus traz para a gente. Ela tem estado esperando pelo nascimento da liberdade, para que a aceitação da liberação, da libertação, viesse a ti. A aceitação da libertação. Então, ele está falando para a gente que no mundo separado nós não nos sentimos livres, tá bom? É isso que ele está dizendo. Mas esse desejo, essa ânsia por liberdade está em nós. Tá? E a gente vai reconhecendo cada vez que a gente aceita mesmo que existe outra parte e que o Espírito Santo pode ser o nosso guia, ok? E agora reconheces que não foi o ego que se uniu ao propósito do Espírito Santo. Portanto, tem que haver alguma outra coisa. Então, moçada, olha só. O reconhecimento de que existe outra parte, o ego não deixaria você saber. Percebe? Ele não deixaria. O que o ego precisa é que manter a gente na distração aqui o tempo todo e dizendo, olha, é fatídico, querida, sabe? É fatídico, ó, não vai adiantar. Você aqui neste mundo vai continuar preso por aqui e acabou, fim, certo? Então, quando você desconfia, quando você já olha para isso, sabendo que existe outra forma, lembra quando a Ellen e o Bill, né? O Bill falou tem que haver outra forma, tá? Já não era mais o ego, ok? Então, essa parte da nossa mente que nós estamos começando a identificar como sendo nós, né? O tomador de decisões, essa parte a gente já não está mais com o ego. O ego está aqui, tá? Então, mas a gente já não está mais. Então, existe um estado mental em que a gente sabe que essa escolha é real. Tudo bem? Maria Amélia, Oi, amor, aí pode falar. esse estado seria o tu, Isso mesmo, é o tá? tu, que é para quem o Jesus está ensinando. Porque o ego não aprende nada nunca,
tá? E o Espírito Santo não precisa de nenhum aprendizado, ele já sabe tudo, ok? Ambos estão na nossa mente. Então, tem que ter uma outra coisa. E é aqui que ele está chamando a atenção da gente, que a gente não é nem o ego, aliás, perdão, a gente não é o ego, ok? Então, por quê? E essa é uma parte didática muito, assim, útil para nós. A gente terceiriza o ego. Nós escolhemos o ego, nós não somos o ego, tá bom? Pode Maria falar, Amélia, Pilar, pode falar. então, então o tu é o tomador de decisões? Exatamente, tá? Tá. O tu é aquela, é o que é para quem o Jesus então está explicando tudo, é para quem ele está mostrando tudo o que está acontecendo na mente, ok? Seria a essência? Seria a nossa essência? Quer dizer, esse tu e o tomador de decisões seria a essência? Ainda não, Pilar. Essencialmente, nós somos identificação com o sistema de pensamento do Espírito Santo, tá? Mas, como a nossa identificação ainda é total com o nosso sistema de pensamento do ego, por isso que você vê uma Maria Amélia, tá bom? Por isso que você se identifica com a Pilar, tá? Mas é um estado mental em que você toma consciência de que existe uma escolha, tá Ah, bom? tá. Então é bem abstrato mesmo. Esse tu e esse Muito tomador de decisões é bem abstrato. totalmente abstrato, que é o estado da mente, né? Que é um estado da mente, ok? Mas aí, olha só, mesmo nas minhas buscas enormes, né? Que eu sempre fui uma buscadora espiritual, desde criança mesmo, eu nunca me explicaram que com a gentileza que o Jesus tem aí, né? Que o tomador de decisões, ele pode escolher o ego porque não tem problema, porque na realidade nada vai mudar. Então, assim, na realidade, eu quero dizer, tá? Realidade com R maiúsculo. Na realidade, nada vai mudar. Então, a gente pode ir usando tudo que ele fez aqui, tudo que nós fizemos aqui junto com o ego, aí a gente vai usando com o propósito, na verdade, né? Para mudar o propósito do que a gente fez junto com o ego. Então, a gente muda o propósito para o propósito do Espírito Santo, né? Que é a outra, que é outra parte. Estou falando parte, mas por favor entendam, tá bom? A mente não tem partes, ela só, isso é uma forma didática de falar. E aí a gente vai escolhendo a outra parte, tá? Então tem que haver alguma coisa que pode escolher. Por isso que ele chama e eu acho que foi muito bem pensado em português, porque usando outra pessoa, segunda pessoa, já dá uma desidentificação mesmo muito legal. Então fica ele, né? Com E minúsculo, que é o ego, ele com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, e o tu, que vai escolher entre os dois e vai aprendendo a escolher o Espírito Santo, porque vai perdendo o medo do amor, tá? Então, porque está muito identificado com o ego ainda, que é só medo, tá certo? Pode falar, Sônia. Vamos lá. Maria Amélia, então o tomador de decisão, ele é aquela parte da minha mente que observa num momento uma determinada situação e, e, e desconfia dela e escolhe com quem vai perceber. Esse é o tomador de decisão? Isso, só que não é numa determinada situação, né? É o tempo inteiro. É 100% do tempo a gente está tomando uma decisão entre o ego e o Espírito Santo, entre o amor e o medo, tá bom? O tempo inteiro. Mas Mas, aí, pode falar. mas eu digo quando eu me, sim, todo momento a gente está fazendo uma escolha, mas quando eu me dou conta, por exemplo, eu estou muito atucarada, daqui a pouco eu paro, olho e digo, Isso, eu posso, esse momento de consciência, essa parte da mente que está questionando isso, esse é o isso tomador de mesmo, decisão, isso mesmo, que tá? é muito Isso rápido, mesmo. mas é isso? Sim, mas é o tempo todo, né? Mas é isso Mas, mesmo. Nesse momento, eu posso escolher, eu posso pensar que, puxa, tem que haver outra forma. Então, nesse Isso. sentido, é que ele vai falando. Então, tem que haver algo além do ego, tem que haver algo que reconhece o Espírito Santo, tá mas bom? se a gente está, Algo... como você falou, tomando decisões,
por exemplo, no piloto automático, né? Vira à direita, vira à esquerda, compro isso, compro aquilo. Quer dizer, a gente está tomando decisões o tempo todo. Nesses momentos que a gente está tomando decisões, nesse piloto automático, onde você vai assim, o tomador de decisões também está funcionando ou ele só funciona como a Maria Amélia falou, no momento que eu falo, não, gente, tem que ter uma outra forma de eu pensar, de eu ver isso. Ou ele está sempre esse tomador de Desculpa. decisões? Ele está 100%, Pilar, porque isso é a parte da nossa mente, tá? Desculpa, gente. Assim, ó, então, 100% do tempo, a gente está escolhendo entre medo e amor. O que que vai acontecendo? A gente não estava totalmente identificada com o sistema de pensamento do ego, então tudo para nós aqui, embora a gente esconda muito de nós aqui, né? A gente esconde da gente mesma, mas tudo para nós era assim, ó, tem alguém que pode me prejudicar, né? Tem alguém que pode ficar fazendo. Conforme pode me prejudicar, alguma coisa ruim pode me acontecer, o tempo inteiro a gente está, sabe, se defendendo, o tempo inteiro a gente está se prevenindo, né, das coisas. Só um minuto, gente. Perdão. Resquícios da dengue. O tempo todo essa a gente vai acontecendo. Mas o que que vai acontecer? Então, assim, a gente não estava assim, no piloto automático 100% do tempo. Conforme o tempo vai passando e a gente vai confiando mais, né? E que existe outra escolha. E conforme o tempo vai passando, eu vou escolhendo mais o Espírito Santo, a escolha pelo Espírito Santo também vai entrando no piloto automático, tá? Então, perdão. Entendi. Então, sabe, isso vai ficando. Por isso que todo dia é dia de treino. Por isso que o Jesus trouxe um sistema de pensamento pedagógico perfeito. Ele te mostra a teoria, ele vai falando, vai mostrando para a gente que é possível ter outra escolha, que é possível seguir o outro guia, né? E aí a nossa confiança nesse outro guia também vai aumentando. Perdão. E até tem algumas passagens que ele fala que Nossa Senhora, que ele fala, né, que ele vai falando assim, deixa o milagre se acontecer automaticamente. A gente pensa, como assim, né? Como assim? Isso deve acontecer, né? Ó, se você já passou por uma situação em que você respondeu junto com o ego prontamente, e hoje você já consegue falar, ixi, já consegue lembrar mesmo que não seja imediatamente, mas você consegue lembrar de não reagir como já foi um dia, né? Você já está, sabe, desconfiando de que essa reação junto com o ego não é mais a sua praia, tá bom? Mas e no caso que a Maria Amélia falou, que você tem uma situação e que você pensa, e que você fala, não, tem que ter outra forma de olhar isso, dizemos, esse tomador de decisões que não está no piloto automático, que é mais consciente, ele é, digamos assim, melhor para a nossa evolução, para a nossa mente? Ou é tudo igual? Vamos lá, Pilar, olha só. A mente vai agir sempre do mesmo jeito, tá? Ela tem as duas escolhas, ok? Você se torna consciente de que você é o tomador de decisões, porque é o que ele explica, inclusive, está explicando exatamente nessas linhas que nós estamos lendo. Só que você não sabia antes, tá? A gente não sabia. A gente tomava a decisão sem saber. Agora agora a gente está ficando consciente de que nós temos esse poder de escolha, ok? Então, quando eu paro para falar, não, sabe, estou aqui, né? Lembra que eu já contei sobre um aluno meu que ele fala, ele tinha muito problema com a mãe dele, então ele foi entrando, a mãe dele começou a falar as mesmas coisas, ele falou, eu tive a visão, assim, real, o Espírito Santo estava falando uma coisa, o ego estava falando outra, eu tinha, sabe, que escolher entre os dois, e chegou lá e falou, eu escolho o ego. Tá? E escolheu o ego e brigou com ela. Ele falou: o tempo todo eu estava me sentindo, sabendo que eu ia me ferrar, sabe? O tempo todo eu sabia que eu ia me sentir muito culpado, mas eu escolhi conscientemente o ego. E se você faz isso,
conscientemente, né, uma escolha, mesmo que seja pelo ego, você tem condições de olhar para você mesmo com mais compaixão, porque foi o que deu para fazer. Ah, não tem jeito, nós temos ainda muito medo por aqui. Então, deu para fazer isso, eu escolhi o ego, o que que eu vou fazer? Agora, eu olho para dentro, eu falo com o Espírito Santo, eu peço uma ajuda para ele, para falar comigo, né, como ele fala, para olhar para essa situação como ele olha, e por aí vai, tá bom? Aí, essa forma de pensar como o Espírito Santo pensa, perceber como ele percebe, ela vai ficando automática, igual a gente está no automático com o ego, tá? Melhorou? Melhorou, perfeito. Obrigada. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui. Aí a Clara tá pondo, né? Eu acho que é no inconsciente esse piloto automático. Sim, ele está ficando cada vez mais consciente, né? Mas eu estou escolhendo sempre, ok? E aí a Ju falou, por isso não tem pensamento neutro. Exatamente, né? Não tem pensamento neutro, tá bom? Uma hora a gente fala sobre isso bem direitinho. Ó, então, ó, tem que haver alguma outra coisa. Não penses que isso é loucura, pois isso é a tua razão que te diz e decorre perfeitamente do que já aprendeste. Então, ó, a gente está no capítulo 21, né? Lembrando que a Ellen estava lá, todos os capítulos, um a um, né? A Ellen e o Bill, né? Um a um, e aqui já é o capítulo 21 e o cara está repetindo alguma coisa, mas ele está falando, ó, você percebe que tem, então, uma parte na sua mente que pode escolher. E isso é a tua razão que está falando isso, tá bom? Então, ó, não tem nada, não tem nenhum mistério, nenhum, nada. É a sua razão que está falando isso. Esse parágrafo 6 é muito interessante a gente ler inteiro, mas eu vou ler bem rapidinho porque todo mundo está com o livro na mão, tá certo? Ó, não há incoerência alguma naquilo que o Espírito Santo ensina. Esse é o raciocínio dos sãos. Percebe a loucura do ego e não te percebeste a loucura do ego e não te fizeste temeroso, porque não escolheste compartilhá-la. Você já consegue observar a loucura e dar uma parada, tá bom? Algumas vezes ela te engana. No entanto, nos teus momentos mais sãos, as suas extravagâncias, a tudo que o ego faz, não trespassam o teu coração com terror. Você já consegue observar, né? Pois reconheceste que todas as dádivas que ele tiraria de ti, irado, porque você presunçosamente decidiu olhar para dentro, tudo aquilo que ele fala, olha, eu vou tirar de você, eu vou tirar de você, você não quer mais, tá? Então, a gente já está distinguindo os dois sistemas de pensamento, a gente já está falando, já tá vendo, já está sentindo, né, que o ego é uma ameaça o tempo inteiro, tá bom? Então, aí a gente já vai muito mais seguro, cada passinho que a gente dá na escolha pelo Espírito Santo é muito bem-vindo, ok? Então, uns poucos badulaques remanescentes, né, as coisas do mundo que a gente quer, de qualquer forma, parecem captar os teus olhos, mas você não venderia mais o céu para possuí-los. Isso tudo é um estado mental, né, que ele vai falando, você vai escolhendo o Espírito Santo e vai gostando de escolher. Já é diferente do que era antes, tá? Então, isso vai deixando a gente cada vez mais segura, ok? Em escolher o Espírito Santo. Tá bom? E agora o ego está com medo, ok? Mas o que ele ouve, e com terror, a outra parte ouve como a mais doce música, a canção que ansiava por ouvir desde que o ego veio na sua mente. A fraqueza do ego é a sua força. A fraqueza do ego é a força do tomador de decisões para continuar nesse caminho, tá? A canção de liberdade que canta os louvores de um outro mundo traz a ela a esperança da paz, pois ela se lembra do céu e agora vê que o céu veio à terra. Vamos falar disso, tá bom? O céu veio porque achou um lar no teu relacionamento na terra. E a terra já não pode conter o que foi dado ao céu como algo que lhe é próprio. Ó, o céu veio à terra.
tá, moçada? Eu acho que essa também é uma citação bíblica, mas como eu não conheço a Bíblia, eu não posso falar. Eu não tenho é, conhecimento para falar, tá bom? Mas, vejam, o céu veio à terra de que jeito? De que jeito? Quando você olhou para o seu irmão e viu com clareza, tá? Que é possível o perdão verdadeiro. Isto é o céu na terra para um curso em milagres, ok? Então é a cura dos nossos relacionamentos. E por quê? Racionalmente falando, tá? Se nós estamos estudando esse curso que fala sobre unicidade absoluta e a gente não consegue entender, aqui a gente vê tudo separado. Então, é óbvio depois que a gente estuda um monte, tá bom? E daí isso daí se torna óbvio. É óbvio que o que que eu vou fazer? Eu vou restaurar na minha mente, né, ou na minha consciência, certo? Eu vou restaurar que a separação não existe por meio de ver os meus relacionamentos, né, ou as outras pessoas como unas comigo, tá? Então, esta é a cura. Eu paro de ver a separação, ok? Então, é racional isso tudo, ó, certo? Então, vamos lá. Ó, ah, olha gentilmente para o teu irmão e te lembre de que a fraqueza do ego é revelada na vista de ambos. Está falando de novo que eu não preciso que o meu irmão entenda que isso está passando na minha mente. Eu não preciso que a pessoa com a qual eu tenho encrenca saiba da existência de um curso em milagres, saiba que eu estou estudando isso, saiba que eu estou fazendo o perdão, né, na minha mente. Então, quando isso acontece, a fraqueza do ego é revelada na vista de ambos. Porque o nosso relacionamento vai mudar, independentemente da outra pessoa aceitar, saber disso ou não, tá bom? Porque é tudo na minha própria mente. Ao mesmo tempo que isso dá um certo desconforto, né? Assim a gente fala, puxa vida, né? Eu estou fazendo esse trabalhão todo, tentando aprender esse perdão, e a outra pessoa não faz nada e vai conseguir. Ao mesmo tempo, a gente vai lembrando, né, de toda essa teoria de que não tem mais ninguém lá fora, que o que eu estou com quem eu estou me relacionando, na verdade, é comigo mesma, porque sou eu que interpreto tudo, junto com o ego ou com o Espírito Santo, tá? Então, isso faz resgatar o meu poder. Então, e isso também faz com que o primeiro princípio dos milagres, né? Não existe ordem de dificuldade em milagres, seja real para a gente, tá bom? Tudo isso porque eu olho para dentro, tudo isso porque eu estou reconhecendo agora que eu tenho uma escolha, essa escolha é racional, e aí tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Então, ó, sentença 2, tá? Aquilo que ele quer manter à parte se encontrou e se uniu e olha para o ego sem medo. Aqui, o tomador de decisões já sabe do seu próprio poder e começa a olhar para o ego sem medo. Pequena criança, inocente do pecado, segue na alegria o caminho para a certeza. Segue na alegria o caminho para a certeza. Enquanto esse mundo tiver qualquer peso para nós, tá bom? Enquanto esse mundo tem algum peso, no sentido de valor, a gente não consegue fazer, a gente não consegue é, dispensar esse mundo, tá bom? Tá, Lúcia, só. Dervo, você está desmutado, você quer falar alguma coisa? A gente tem mais 2 minutinhos. Não? Acho que só desmutou sem querer. Então, vamos lá. Ó. Ah, não te atrases na função. Então, assim, ó, a alegria para gente que a gente está seguindo, né? A alegria por desmanchar as misérias, né? A crença na miséria é muito legal. Por isso que a gente vai deixando de levar esse mundo a sério, por isso que a gente pode fazer esse caminho mais leve e com mais alegria, tá bom?
Não te atrases em função da insana insistência do medo, segundo a qual a certeza está na dúvida. Essa é a confusão do sistema de pensamento do ego, tá certo? Isso não tem significado, né? Como que a certeza pode estar na dúvida? Tá bom? Então, por isso que ele fala, isso não tem significado. Que importância tem para ti que isso seja proclamado tão alto, que o ego fique falando, você não pode ter certeza disso, você não pode, ou sabe, se você olhar para dentro, você vai ver o pecado, Deus, Deus vai te pegar lá na esquina, etc. Tá bom? Então, se que significado tem isso? E que importância tem o ego ficar gritando essas coisas que ele grita sempre? Não tem problema nenhum. Ele pode gritar o que ele quiser. Por isso que a gente não precisa ter medo de ouvir o que o ego está falando, ok? O que não tem sentido não se torna significativo pela repetição e pelo clamor. O caminho da quietude está aberto, que começa pela desconfiança, tá? E depois deixo o ego falar o que ele quiser, e aí a quietude vai acontecendo, porque ele cansa, ok? Então, segue esse caminho de quietude com felicidade e não questiones o que não pode deixar de ser assim, tá bom? Não questiona, assim, não questiona a verdade, tá certo? Maria Amélia, eu estava esperando você terminar. A gente acabou o tempo, meu bem. Faz um favorzão para mim, Pilar. Ah, Anote isso daí para a gente começar o próximo encontro com isso. Por tá favor, tá bom, bom? tá, Tá? É que ok, eu vou ter outra aula agora e eu não consigo, senão eu me tá bom, atraso. Tá tá bom, bom? tá Então bom, tá. obrigada. Beijo Gente, para todos. muito obrigada novamente, tá? Obrigada, Muito Maria obrigada. A Amélia. companhia de vocês é imprescindível para a gente continuar aqui, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um e até daqui a 15 dias. Anota aí, Pilar, que a gente começa por ele, tá bom? Tá bom, Pelo que você pode tem que deixar, falar. Tchau, tá bom. lindos. Até mais. Tchau, tchau.